Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre violinos, violas, enfim. Muitos alunos, muitas pessoas me perguntam que instrumento comprar, que violino comprar, o que eu tenho que olhar quando eu for comprar um instrumento, qual marca comprar. Então eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês sobre instrumentos. Não vou aprofundar muito no assunto, porque se eu for falar de madeira, de tipo de madeira de instrumento, qualidade de instrumento, vai ficar muito longo. Então vai ser um vídeo tutorial curto, com algumas dicas de quando for comprar o instrumento, o que olhar, qual marca é interessante comprar, tá? Eu tô aqui com esse violino aqui. Esse aqui é o meu violino. Ele é um violino chinês. Só que ele é um violininho chinês já um pouquinho melhorado, né? O mercado chinês ele tem vários instrumentos, tem vários modelos, tem instrumentos de categoria iniciante, intermediário, avançado, profissional, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Ó, aqui eu tenho um violino aqui chinesinho também, né? Aqui eu tenho um violino de R$ 200, aqui eu tenho um violino de R$ 3.000. Qual que é a diferença? Não é tanta diferença. A diferença está mais na construção, no tipo de madeira, na oficina que ele foi feito, os acessórios. E esse aqui é um violino padrão, né? Um violino padrão de linha. Então o que acontece? A maioria das lojas elas têm as oficinas de luteria, né? As fábricas elas têm as oficinas de luteria, onde são construídos instrumentos em séries. Os instrumentos chineses, estou falando dos instrumentos chineses porque é o que eu vou indicar para vocês. Os instrumentos chineses, eles têm uma característica de ter uma sonoridade um pouquinho já mais aberta, né? Diferente dos instrumentos nacionais. Então, às vezes você pega aí um violino nacional, né? Não vou falar em marca, porque são várias marcas, mas às vezes você pega um violino nacional e ele foi construído com madeira verde, os acessórios não são tão bons, às vezes é um violino novo. Então você pega, ele tá com um som muito fechado, aquele som para dentro, sabe? A gente costuma falar até que o violino parece que foi feito de madeirite. Então ele tem um som rouco, não soa, não ecoa. E sem falar que com o tempo o instrumento começa a inchar, porque a madeira vai amadurecendo, ele é construído com madeira muito verde. Então o instrumento, a madeira dele começa a inchar, conforme ele vai tomando o choque climático do nosso país, que é um clima bem tropical. Então a madeira parece que ela vai amadurecendo e ao invés do som abrir, é o contrário, ele vai trincando, a cola vai soltando, a madeira vai empenando, ele descola todo. Ele não tem muito aquela coisa de quanto mais velho, mais o som, o som se expande mais sonoridade tem. Não, tem não. Bom, nem os chineses têm, né? Nem os violinos chineses têm. Porque a gente já ouviu bastante, né? O violino, o instrumento, quanto mais velho, mais sonoridade ele tem. Bom, isso se aplica para os instrumentos europeus, tá? Porque eles já são construídos já com madeira, um tipo de uma especial de madeira, as madeiras já velhas. Então ele já tem aquele som característico, aquela qualidade sonora. Você pega um violino aí europeu, um violino italiano, alemão, de 100 anos, 150, 200 anos, ele já tem aquela potência sonora, já tem aquela sonoridade. Diferente você pegar um violino chinês aí de 20 anos, né? Ele vai ter, a única coisa que vai ficar, aquele som dele vai ficar mais estridente. Agora, como eu disse, isso vai depender do tipo de instrumento, né? Do tipo de instrumento chinês que você tem. Às vezes você pode ter um violino chinês de R$ 200,
ou você pode ter um violino chinês de 3 mil, 4 mil reais, que são muito bons. Né, os instrumentos que eu recomendo pra caramba. Mas para quem é iniciante, para quem vai iniciar no violino, não precisa investir agora num instrumento tão caro, né? Até porque os violinos de R$ 200, de R$ 300, R$ 350, eles atendem muito bem. Eu não aconselho comprar o instrumento nacional, pelo que eu já falei já. Eles são construídos com madeira verde, não tem aquela sonoridade muito boa, muito bacana, o som é muito fechado e além de tudo é caro. Né? Você vai pegar um violino nacional aí, você vai pagar quase 1.000 conto, tem uns que chega a valer R$ 1.400, R$ 1.500, enquanto você pega um violininho chinês de R$ 300 que responde muito mais. Né? Ele já tem uma qualidade de som um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais acima do que um violino nacional. Agora, o que olhar quando a gente for comprar o violino? Quais os cuidados tomar? Para quem é leigo, às vezes chega na loja e vai comprar o violino. Leigo assim, eu estou dizendo leigo musicalmente falando, né? Não sabe qual instrumento comprar, qual violino comprar. Então, às vezes, o vendedor, eles querem vender, eles também não conhecem tanto de instrumento de violino. Alguns, porque tem outros que conhecem sim, e eles dão boas indicações, dão suporte técnico, já entregam o instrumento ajustado, afinado, montado, bonitinho. Mas na maioria das lojas não é o que acontece. Então, às vezes você vai chegar, vai comprar, vai pedir um violino. Esse violino aqui é bom. E você não sabe realmente como olhar, saber se o instrumento está em boas condições, em perfeitas condições. Então eu vou te dar uma dica de o que você pode e deve olhar no instrumento quando for comprar. O violino, ele vem, quando você vai comprar, ele vem completo. Né? O que é completo? Estojo, arco, breu e alguns vêm até com alguns afinadores eletrônicos. Se você compra no Mercado Livre, tem até o pacote, né? Que é o instrumento com o estojo, mais o arco, espalheira, afinador eletrônico e às vezes de brinde vem até uma estante. Só que assim, eu sempre comprei pelo Mercado Livre, eu nunca tive problema não. De instrumento vir estragado ou coisa parecida, mas infelizmente pode acontecer. Né? Às vezes o instrumento vem muito desajustado, o cavalete vem dessa altura aqui, a pestana vem muito alta e o arco vem todo empenado, a crina já relaxada. Então tem tudo isso, né? Tem os pós e tem os contras de você comprar pelo Mercado Livre. Mas você pode comprar numa loja física também. Às vezes você tem uma loja física na cidade, às vezes o instrumento é um pouquinho mais caro do que o Mercado Livre. Mas pela distância, pelo tempo, pelo risco que você vai correr de adquirir o instrumento, às vezes compensa mais você comprar na loja de sua cidade do que correr o risco de tudo isso que eu falei. Porque quando o instrumento chegar, você vai ter que gastar mais com ajuste. E não é barato. Se na sua cidade, se não tiver um luthier, alguém que mexa com o violino, viola e cello, você vai ter que procurar um luthier, vai ter que mandar o instrumento pelo correio, tem todo o gasto de PAC ou de SEDEX, aí mais a mão de obra de ajuste. Então, às vezes, compensa mais comprar na cidade. Né? Agora, o que você vai olhar quando você vai comprar o violino? Bom, primeira coisa, você pode pedir o vendedor para olhar o violino. Então ele vai te entregar o violino na mão. É normal que ele venha desmontado, né? Ele não vai vir com esse cavalete aqui montado, ele vai vir só com as cordas no lugar. Então, infelizmente, não vai ter como você olhar o ajuste do cavalete. O cavalete está muito alto. Mas o que você pode olhar? Você pode olhar aqui, a pestana do violino. A pestana é isso aqui. Esse risquinho aqui que as cordas se apoiam, isso aqui se chama pestana, tá? Então a pestana do meu violino, ela tá bem ajustadinha, ó, se der pra vocês perceber, se der pra vocês olhar, bem, ó, ela é baixinha mesmo, baixinha, então a corda vem, passa por cima da pestana e segue pro cavalete.
né? Então o que que você vai olhar? A primeira coisa você vai olhar a pestana, porque a maioria dos violinos chineses, quando você compra, a pestana vem muito alta, mas muito alta mesmo. Então a corda chega a subir, né? E às vezes o cavalete vem até mais baixo do que a pestana. Então de cara você já vai ter um gasto para arrumar a pestana dele. Então você vai olhar a questão da pestana. Se ele já tiver, se o violino já tiver com o cavalete montado, você pode olhar a questão da altura do cavalete também. Se o cavalete tem um ângulo oval, né? Porque tem uns cavaletes que vêm reto, não tem ângulo nenhum. Então você vai ter que gastar com ajuste também. A altura, até que não tem problema se ele vier muito alto, não. Porque aí o próprio professor pode ajustar a questão da altura. Mas o legal seria se o cavalete já viesse numa altura bacana. Ó, se der para vocês observar, as cordas baixinhas, né? Você aperta que a corda encosta no espelho com certa facilidade. Tudo isso é um conjunto de ajustes, né? Entre a pestana e a altura do cavalete aqui. Então, o que você pode olhar? Olhar a pestana e olhar o cavalete, ver se ele está oval e se ele não está muito alto, exagerado. Né? Essas duas coisas que você vai olhar. Além de olhar aqui nas laterais do violino, ver se não tem trinca, se não tem descolagem. Geralmente, quando o violino começa a descolar, ele começa por aqui. Né? Um descoladinho aqui, outro descoladinho aqui. Então, observa isso. Olha nas laterais do violino, vê se não tem nenhuma descolagem. Dá uma olhada no espelho, porque às vezes o espelho também vem descolado. O espelho também é outro, né? É outro acessório que na maioria das vezes vem com acabamento muito ruim. Mas infelizmente é a qualidade do instrumento mesmo. O que não pode é vir descolado. Então dá uma olhadinha aqui nas laterais, ver se ele tá seladinho, tá fechadinho. Olhou, tá tudo em ordem aqui. O botão, dá uma olhadinha no botão, confere, ver se ele não tá torto, saindo. Conferiu, não tem descolagem nenhuma. A pestana tá baixinha, tá legal. O cavalete tá oval. Então o violino tá bacana. É um violino que dá para comprar, independente da marca. Né? Mas pensa num violino chinês. Se você pensar em violino chinês, tem várias marcas. Então não vou dizer uma marca, vou falar Igor, ou violino Parrot, ou violino dominante. Não. Geralmente os melhores são os violinos da Eagle, né, com certeza, mas tem outros violinos bons, né? O Parrot é um violino legalzinho, bom de se adquirir. Aí o Giannini, a Giannini deu uma melhorada, melhorou bastante na linha de violino deles. Né? Eram uns violininhos sem som também, mas de uns tempos para cá eles têm feito uns violinos bacana. Então a Giannini tem uns violinos bons, Parrot é um violino bom. A Eagle também tem uns violinos bacana, ajustadinho, arrumadinho, só que é caro. Né? Geralmente esse violino da Eagle é caro e dependendo não compensa, porque você pega um violino Eagle top de linha, né, que é o 644, e você vai pagar 1.300, 1.400 reais num violino desse. Se você junta mais 1.000 contos, você compra um violino alemãozinho, um violino italiano, um violino melhor. Mas como eu disse, para iniciante, para iniciar, né, eu vou iniciar, então eu preciso de um violino. Não precisa de exagerar, não precisa comprar violino de 600 reais, violino de 1.000 reais, de 1.200, não. Compra um violino bacana, um violininho de 300, 400 reais. A única coisa que você vai olhar é dar uma ajustada nele, colocar umas cordinhas calisto nele, pronto, tá top. Então, olhou isso no violino, tá bacana. A segunda coisa que você vai olhar, e realmente é uma das coisas que mais vem com problema, mais vem estragado, é o arco. Né? A cada 10 violinos que as pessoas compram, pelo menos 8 vem com problema no arco, vem com arco estragado, arco ruim. Então eu tenho aqui alguns arcos aqui que eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, o arco, ó, ele tem essa curvatura aqui.
Deixa eu botar assim que dá para vocês verem melhor. Ó, essa curva aqui é a curva natural do arco, né? Ele faz uma curva para cima, tipo um navio. Ele vem com o bico para cima assim. Então, essa curva aqui é natural do arco. Todo arco tem que ter essa curva. Se você pega o arco, compra o arco. Deixa eu ver um bem fodido aqui. Se você compra o arco, ó, eu vou exagerar aqui, eu vou apertar ele só para mostrar a ideia para vocês. E ele tá assim, ó, cadê? Não tem curva. Cadê? A ponta dele devia estar indo para cima, né? A ponta tá fazendo isso aqui, para baixo. Ó. Então o arco não tem curva. Então se você pega um arco desse jeito aqui, que não tem aquela curvatura assim, é um arco que já está empenado. E a segunda coisa que você vai olhar é a crina do arco. O normal do arco é quando ele está desapertado, ó, o meu arco está desapertado, a crina fique justinha. Ela fique justinha aqui com o arco, não fica aquela crina toda solta, tá toda descabelada, toda relaxada. Então aqui está totalmente desapertado o arco, ó, e a crina está justinha, certo? Agora vou apertar o meu arco. Pronto, apertei, ó, crina durinha e o arco continua com a curvatura. Olha lá, a mesma curva. Ó, se der para vocês olhar, a mesma curvinha. Então esse daqui é um arco bom. A outra coisa que você pode fazer é olhar aqui. Você vai olhar pelo botão do arco e você vai ver se o arco está fazendo isso daqui. Se ele tiver assim, é porque está empenado também. Ó, o meu não tem nenhum... bom, esse aqui é um arco de fibra de carbono também, mas não tem nenhum problema. Tá? Então o que você vai olhar no arco? Primeiro, você vai olhar a curvatura dele. Ele tem que ter essa curvatura aqui, certo? Olhar a crina dele, você desaperta, desparafusa ele todo. E olha, se você soltar o parafuso todo, é normal que a crina solte, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, desrosqueei, pronto, tirei o parafusinho. Então tá aqui, é normal que ele solte, tá? Agora eu vou dar um pequeno aperto nele, só para chegar a crina no lugar. Pronto, dei um apertinho nele, a crina chegou no lugar. Não está apertada ainda, tá? Eu apenas rosqueei o parafuso de volta. Então a crina tem que estar assim. Esse é um arco bom. Se ela tiver toda solta aqui, desse jeito aqui, toda descabelada, é porque ela está relaxada. Geralmente a crina do arco ela é colada aqui e colada na ponta. Então quando você vai guardar o arco, ou então por defeito de fabricação, ou às vezes guardar muitas vezes apertado demais, isso acaba soltando as colas, vai relaxando a crina, então ela fica toda solta mesmo, fica toda descabelada. Então se você vai comprar um arco novo, um violino novo, e a crina já está desse jeito, é porque já não tá bom, ou seja, você vai usar muito pouco arco. Você pega um arco aí com a crina toda relaxada, ele vai durar no máximo 3, 4 meses. E o vendedor vai falar, não, é assim mesmo, o arco é assim mesmo, é porque tem que apertar. Não, não é assim mesmo. Arco bom é arco bom, né? Ou no mínimo os acessórios têm que estar em perfeitas condições. Então se você comprou o arco, ele tem que estar com a curvatura em cima e a crina justinha, apertadinha. Apertou a crina, pronto. O arco continua com a curvatura. Começou a apertar, o arco fez isso aqui, é porque é um arco que não presta. Né? E também não pode apertar, né? Tem que saber a quantidade de aperto que você vai dar quando você vai testar o arco. Bom, então, eu acho que seria isso. Eu acho que o básico para você comprar um violino seria isso. É lógico, olhar se o estojo está em perfeitas condições, se não está rasgado, se o zíper do estojo está certinho, se o violino vem com espalheira, conferir a espalheira,
ver se ela também tá justinha, tá arrumadinha. Quase todos os violinos vêm com breu, o breuzinho não presta mesmo, é aquele breuzinho quadradinho que você passa só de um lado, ele faz um buraco, parte no meio. Então, bacana é você comprar um breu à parte, tá? Sempre que você for comprar um violino novo, compra um breu à parte, porque o breu que vem nos violinos realmente não presta, tá? E quando você comprar o seu violino, que seja um chinesinho, barato, que você pode fazer para melhorar ele? Porque as cordas que vai vir nele são cordas ruins, então ele vai vir com um sonzinho de lata mesmo, aquele som estridente. Por dois motivos, porque o instrumento é novo, nunca foi tocado, ele precisa ser tocado para ele abrir, né, a caixa, ele precisa ter a vibração. Quando você toca, a vibração do instrumento faz a caixa abrir, né? Então, por esse motivo. E o segundo é porque as cordas também são cordas chinesas. Foi montado ali só para a venda mesmo. Então, depois que você comprar ele, você pode trocar as cordas, botar umas cordinhas legais. Você pode colocar um jogo de acessórios de ébano, que é a queixeira de ébano, o estandarte de ébano, o espelho em ébano e as cravelhas em ébano. O botãozinho também é em ébano e você pode trocar o rabicho. Além disso, tem o cavalete, que você pode trocar o cavalete, colocar um cavalete alemão, né? Legal, pode comprar uma espalheirinha bacana. O instrumento é igual carro. Você vai na loja, compra o carro, ele vem todo simples, roda de ferro, vem todo simples, aquele cheiro de novo, né? Mas depois que você comprou ele, você pode botar roda 17, roda 18, pode botar aerofólio, você pode transformar ele, fazer ele bonito. Então a mesma coisa você vai fazer com seus instrumentos, né? Violino, viola, violoncelo. E serve para todos os instrumentos, né? Para todos que você for comprar, se for viola, se for cello, a mesma coisa. Olhar, ó, eu tenho aqui um arco, acho que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um arco de violoncelo, né? Ó, a mesma coisa. Esse daqui é um arco de violoncelo. Ó, a curvatura e a crina justinha. Ó, esse daqui é um arco de cello. Então, olhar a mesma coisa, tá? Olhar se o arco está em perfeitas condições, olhar a pestana do violoncelo, se ela não está muito alta, o cavalete, se o cavalete está oval, se não está aquele cavalete reto, sem ângulo nenhum. E ajuste, gente, é normal. É normal. Quando você compra o violino, o instrumento, ele tem que passar por ajuste, né? Por um luthier. Tem que achar um luthier e ajustar. Porque aí ele vai ajustar o cavalete, vai colocar a altura, uma altura bacana, vai ajustar o espelho, vai tirar lobo, se tiver em pena, alguma coisa. Ele vai deixar tudo ajustadinho para você começar a estudar, para você evoluir, ter um estudo bacana, né? Então é normal. Agora, quando for procurar um luthier, cuidado, porque luthier de violino, viola, cello e baixo não é o mesmo luthier de violão, viola caipira e cavaquinho, tá? Ah, eu tenho um amigo que ele faz violão, faz guitarra, faz cavaquinho e ele diz que é a mesma coisa. Não é, tá? Não é. Para mexer com esse instrumento aqui tem que ser uma pessoa especializada, uma pessoa que realmente trabalhou e estudou com construção de violino, conhece todo o processo de construção, de formação do instrumento. Quando o espelho, o braço aqui descola, não é cola de sapateiro, muito menos super bonder que se usa, é uma cola específica para limpar o violino. Os luthier tem os produtos certinho de limpar, não é álcool em gel, não é água com sabão e muito menos poliflor. Tem todos esses detalhes, gente, para se observar, tá? Isso aqui não é um instrumento simples, não é igual a qualquer outro instrumento que você pega, umedece o pano e limpa, pronto, tá limpo. Não é assim. Então, vai procurar um luthier para ajuste do violino, ou da viola, ou do cello. Procure um luthier que realmente mexa com esse tipo de instrumento, tá? Não vá para qualquer oficina de luteria achando que o cara fez um cavaquinho e ficou 10, então ele consegue colar o braço no meu violino. Não é assim, tá? Então essa foi a dica para
quem vai comprar o instrumento aí, para quem vai começar. Eu acho que é isso, a dica é essa. No demais, converse com o vendedor da loja, explica tudo isso, e não deixa eles te enganar não. Fala, não, é assim mesmo, o arco é assim mesmo, o breu é assim mesmo, o cavalete é assim mesmo, depois você paga. Não é assim não, gente. Você paga R$ 400 num violino. Se ele não tiver de acordo, você vai pagar mais 200, 250 pro luthier para ele arrumar o seu violino. No fim das contas, você está gastando R$ 600 num violino que era para ter gastado 300, 350. Ok? Então é isso aí. Aguardem o próximo vídeo para mais dicas. Obrigado, valeu!